E aí galera, tudo jóia? Nesse vídeo a gente vai aprender a utilizar o novo package, o novo pacote de gestão de estado da Flutterando, que se chama ASP. Então você está no canal Anthony Dev, meu nome é Anthony e vamos aprender mais um pouco sobre Flutter. Então aqui eu estou no PubDev, o endereço para acessar o package é pubdev/packages/asp. Aqui a gente já pode ver que está na versão 1.3. Até o momento desse vídeo tem 120 pontos. No PubDev tem 59 likes e espero que continue melhorando a popularidade desse package. Aqui a gente tem o repositório do GitHub, também por enquanto 36 estrelas, espero que melhore bastante também. Aqui a gente tem a documentação. Ele usa o Value Notifier por baixo dos panos, né, que está falando. E antes de mais nada, vamos começar aqui com um pouco de teoria, até como que eu fiz isso no vídeo do Riverpod, mas hoje vamos falar de ASP. Então, o que é que acontece? ASP significa Atomic State Pattern, ou padrão de estado atômico. Ele foi inspirado no Recoil, usado no React. Então, o Recoil é um package utilizado nas aplicações feitas em React, também trabalhando com essa metodologia de estado e átomos. E a ideia é dividir o estado da aplicação em microestados chamados de átomos. Então, átomo, para quem tem curiosidade aí na parte de física, é a menor unidade que compõe a matéria. Ou seja, quando você estiver trabalhando com estados, uma string pode ser um átomo, um número inteiro pode ser um átomo e por aí vai. E qual que é a vantagem de utilizar esse padrão de estado atômico? Na minha opinião, ele vai substituir a visão 2D de compartilhamento de estado por uma visão 3D. Essa para mim é a maior vantagem. Como que a gente entende isso aí? Eu vou deixar aqui o link, esse aqui é a URL, para uma apresentação do esse Dave McCabe aqui, que ele é o cara que explicou como utilizar o Recoil para gestão de estado no React. Se você observar aqui, acho que é um print do vídeo dele, tá? Da explicação dele. Imagina esse retângulo deitado aqui cinza, né? Como está deitado para a gente já está parecendo um trapézio, né? Mas imagine essa parte cinza aqui como o seu estado que deve ser distribuído na aplicação. Se você olhar aqui de uma forma mais 2D, então por 2D eu digo duas dimensões. Aqui na horizontal a gente tem o eixo X e aqui na vertical a gente tem o eixo Y. O estado que está aqui nessa bolinha, ele vai ser passado para essa outra bolinha aqui, vai ser passado via context para outros componentes e depois chegar aqui nesses outros componentes aqui embaixo que vão utilizar esse estado. Então, o estado ele vai percorrendo a árvore de componentes do React. No caso do Flutter, vai percorrer a árvore de widgets. Então, se ele está aqui desse lado, a bolinha está aqui, quer percorrer para esse lado, ele vai passar desse widget para esse outro widget e desse outro widget vai passar para um desses widgets aqui e se aprofundando na árvore de widgets do Flutter, certo? Por isso que eu coloquei aqui. Quando você tem essa visão 2D, você vai propagar o estado pela árvore de widgets, passando o context entre os widgets. Isso acontece se você utiliza o provider. Você vai lembrar que quando você está numa tela e você quer passar esse provider para outra tela, você vai utilizar o provider.value para passar esse provider que já existe para essa outra tela. Quando você chegar nessa outra tela, você vai passar via context
esse provider para outra tela e você vai passar isso para uma terceira tela, para uma quarta tela, para uma quinta tela. Ou seja, se você está distante da sua tela inicial do seu aplicativo 5 telas mais à frente, você tem que passar da primeira para a segunda, para a terceira, para a quarta, até chegar na quinta. Ou seja, você imagina essa visão 2D aqui, onde você vai passar o seu estado dessa primeira bolinha para a segunda bolinha, para a terceira bolinha, para a quarta bolinha, quinta, sexta e assim sucessivamente. Então essa seria uma visão 2D. Agora, qual a visão do ASP? Ele já tem uma visão mais 3D da sua propagação do estado na árvore de widget. Por isso que eu coloquei aqui. Ele vai propagar o estado pela árvore de widget sem ficar passando o context de um widget para o outro. Porque lá no começo da aplicação a gente vai declarar esse componente RxRoot ou RxRoot. Isso é semelhante ao Riverpod, que ele vai utilizar o Provider Scope. Então, quando a gente olha aqui de novo para a figura de uma forma, imagine o seu estado sendo compartilhado de uma forma 3D, seria o seguinte: imagine aqui os seus componentes, aqui pintados de cinza, feito com a cor cinza, e aqui em cima, como se estivesse flutuando acima do seu eixo X e Y, aqui você tem esses 6 estados aqui. Então aqui em cima seria o eixo Z, digamos assim, Aqui, X e Y aqui embaixo, e subindo a gente tem uma terceira dimensão que seria o eixo Z. Não fica muito preocupado com essa coisa de dimensão não, mas a questão é entender que agora o seu estado está aqui em cima. E os widgets que estão aqui embaixo, na árvore, eles podem ser injetados com a instância do seu provedor de valor, que pode ser que é o Value Notifier, o Atom, o State, ou o Reducer, quer dizer, que o ASP usa, e você, daqui de cima do eixo Z, você já vai direto no seu widget e injeta o estado nele. Então aqui de cima, a visão 3D, de cima você já vai, e dentro do widget que você quiser, você vai recuperar o seu estado, a sua informação, o seu dado que vai atualizar a sua tela. Então, resumindo, se na visão 2D você vai ficar passando o estado de um widget para outro widget, via context, ou de uma tela para outra, até chegar a 5 telas lá para dentro, nessa visão sempre 2D, com o ASP, ou até o Recoil vai usar a mesma coisa, o JTI também do Recoil, do React também usa isso. Quem utiliza Angular, essa nova metodologia agora também de gestão de estado deles, que são Signals, também vai utilizar da mesma forma. Para quem trabalha com o Vue, o Pinha, que substitui o Vuex, também utiliza essa mesma forma. Ele só declara que você, lá em cima do seu componente, da sua aplicação, você define uma função que vai lidar com os estados e você vai recuperar de qualquer componente que você queira ao seu estado, os dados que você quer trabalhar e atualizar a sua tela. Então aqui embaixo estão seus componentes e aqui de cima você injeta o seu estado na tela. Em se preocupar com context passando de um para o outro, isso é até um problema que o Riverpod ele resolveu e tem no provider, que às vezes você está numa tela, aí você vai para a segunda tela, aí você vai para a terceira tela. Se na terceira tela você quiser via context recuperar o seu provider, você pode ter aquele erro de provider not found exception. Por quê? Porque você quis recuperar o seu provider na terceira tela, sendo que você esqueceu de providenciar, de passar o provider da primeira tela para a segunda e depois da segunda para a terceira. Aí você consegue visualizar esse erro. E com essa
forma de gerenciar estados com átomos, né, como ficou popular na comunidade do React, e outros frameworks que já copiaram essa metodologia e agora chegou no Flutter. E aí eu digo que no Flutter quem melhor utiliza isso hoje é o Riverpod, e aí agora chegou o ASP utilizando essa mesma forma de gerenciar estado, né, que alguns vão dizer que é a forma de recuperar estado de forma global, mais ou menos global, porque de certa forma você tem que colocar na sua árvore de widget a referência para esses estados, mas ficou muito bacana. Então, ele vai facilitar o compartilhamento de estado entre múltiplos componentes. Então, essa é a vantagem. Então, como eu falei, se você tem familiaridade com Pinia no Vue, Recoil ou Jotai no React, ou Signals no Angular, o Svelte também tem esse conceito de stories. Então, para você trabalhar com ASP, vai ser bem tranquilo. Você pode até estudar esses packages para entender o conceito, e quando chegar aqui no Flutter, você vai ver que é bem tranquilo de aplicar os conceitos quando for criar aplicações utilizando o ASP, né? Então, vou dar uma pausa e aí a gente já vai partir para a prática. Aí a gente vai trabalhar com alguns exemplos de utilização desse package para entender as funcionalidades dele. Então vou dar uma pausa agora. E aí, galera, aqui vamos começar os exemplos de utilização do ASP, Atomic State Pattern. E o seguinte, como sempre, vou fazer aqui do começo. Essa aplicação aqui, só mudei aqui em cima o título para ASP Tutorial. Aqui embaixo a gente tem a tela, que é a My Homepage. O que eu vou fazer? Eu vou recortar ela e vou criar aqui um outro arquivo chamado simpleatompage.dart. E aqui a gente vai criar várias páginas com vários exemplos. Então eu vou chamar aqui de simpleatompage. A gente vai importar essa página aqui na nossa tela inicial. Então a gente tem aqui Simple Atom Page e a gente vai criar uma tela para cada exemplo. Se vocês observarem, o PubSpec.yaml não tem ainda o ASP, então vamos importar. Como que eu faço? Eu digito Ctrl Shift P, vou digitar ADD e aqui ele já me dá duas opções, dependência de desenvolvimento ou dependência normal. Então, dependência normal aqui embaixo, eu vou escrever ASP. Pronto, ele já encontrou, vou dar um Enter e o package vai ser incluído. Já apareceu aqui, versão 1.3. Vou parar a aplicação e vou inicializar de novo, executar, sem depuração, Ctrl F5. E depois disso já estamos prontos para utilizar o ASP no nosso projeto. Esse aqui é o primeiro exemplo. Ok, iniciou. E como que a gente fala para o nosso projeto? Projeto, vamos utilizar o ASP. A gente vem aqui e acima do MyApp a gente vai envolver o MyApp com o Rx root. Como vocês observaram, ele é importado aqui em cima do package ASP. Ok? Feito isso, ele já vai disponibilizar os estados da aplicação em qualquer widget, qualquer página que eu tiver. Bom demais, né? Então, no nosso primeiro exemplo, a gente já chamou ele aqui de Simple Atom Page. E vamos criar o nosso primeiro átomo, ou seja, a nossa menor unidade de estado. Como que a gente pode fazer? Eu vou criar aqui Final Hello World
state, que vai ser o estado chamado hello world, que ele vai ser um átomo, e dentro do átomo eu vou passar um string, hello world. Pronto, aí o nosso estado. Como que eu recupero esse hello world state aí agora dentro da minha aplicação? Então aqui dentro do meu widget, que é o center aqui, eu vou criar um widget que é texto. Então aqui, por exemplo, já apareceu lá o data, né? Aqui o texto é data. E se eu quisesse mostrar o hello world, que é o estado que está dentro do meu hello world state, o meu átomo, a minha unidade de estado, eu só venho aqui e utilizo o context select. Ou seja, eu vou selecionar o estado. Ele vai me retornar o hello world state ponto value para que eu possa recuperar o estado. Removo o const, que o Flutter sempre reclama, e aí está, hello world. Simples assim. Onde eu tiver, eu posso utilizar o context select. O select é o que vai propagar as mudanças aqui para dentro do meu widget de texto. Então o select ele recupera o valor do meu estado que eu defini como um átomo. Então aqui átomo hello world. Se eu quisesse criar aqui o meu hello world, vamos supor que queira criar outro átomo e vou colocar aqui data date state, que é a data de hoje. E aí eu coloco aqui, hoje é dia 12 de setembro. Vou colocar aqui 12 de 9 de 2023. Eu quero utilizar, então eu venho aqui e posso colocar aqui dentro de uma coluna, duplicar esse texto e aqui eu coloco date state value. E aqui a gente já tem a recuperação do nosso estado. Certo? Então bem simples, é a forma mais fácil de utilizar o ASP. Então esse foi o primeiro exemplo. Agora, depois do primeiro exemplo, nós vamos para o segundo exemplo. O que é que eu vou fazer? Eu vou copiar essa página do primeiro exemplo, vou duplicar e eu vou chamar de counter page. Por quê? Porque a gente vai fazer o famoso counter. Toda gestão de estado tem um exemplo com counter e a gente vai ver como fica aqui dentro do ASP, como fazemos o contador, o famoso contador com pacote ASP. Então aqui eu vou chamar de, vou substituir o simple atom page para counter page e aqui no nosso main a gente vai chamar o counter page. Certinho. Então aqui eu vou chamar ASP tutorial counter, para a gente não confundir as páginas. Então como que a gente pode fazer o famoso counter? Aqui em cima onde tem o hello world state, eu vou renomear ele para counter state e ele vai ser um átomo do tipo inteiro. Então eu vou tipar aqui como tipo int e o valor inicial dele vai ser 0. Certo? Então, como que a gente recupera esse valor aqui? A gente vai utilizar novamente o context select. O estado é o estado cujo nome é counter state. E a gente vai recuperar o ponto value. Só que ponto value é inteiro. A gente tem que converter para string para ele aparecer dentro do nosso widget de texto. Então, do string. E aqui está o valor inicial que é 0. Se eu quisesse o valor inicial 10, eu mudava aqui para 10 e ele já vai aparecer aqui dentro como 10. Ok? Deixa eu tirar
ele aparecer aqui no meio. Ok. E aí, o que a gente tem que fazer agora? Colocar o nosso Float Action Button. Então, nosso Float Action Button, Rest, e aqui o child vai ser um ícone que vai ser o add. Certo. E aqui no evento onPressed, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que é uma função anônima, isso é uma função anônima, e vai incrementar o valor do counter state. Então, vou fazer counter state.value e vou colocar o nosso operador de incremento, como nós somos acostumados a fazer. Dito isso, finalizo a aplicação e vou apertar e aqui pronto. Apertei o botão Float Action Button e o valor inicial, que era 10, já está sendo incrementado, ou seja, ele vai emitir novos valores de estado, sempre incrementando por causa do operador aqui, o mais. Bom, o normal é começar com 0, então começa com 0. E aqui eu vou apertar o botão Float Action Button, 0 foi para 1, vai para 2, para 3, 4, 5 e por aí vai. Viram como é simples? Ó, vou chamar aqui o nosso counterState.value e trabalhar com esse valor novo que você queira emitir, fazer a operação que você quiser. Certo? Então esse foi o segundo exemplo. Agora, galera, nós vamos fazer o nosso terceiro exemplo, utilizando o pacote ASP. E o terceiro exemplo, ele já começa a ficar mais interessante, porque já vai parecer mais com o nosso dia a dia. Por quê? Porque nós vamos começar a trabalhar com o conceito de actions. A gente trabalhou com os átomos, que são as unidades mais simples de estado. Mas, às vezes, nós queremos trabalhar com funções mais complexas, funções que vão acessar a API, funções que vão fazer mais cálculos, que vão ter que gerenciar estado de load na tela. Então, a gente vai trabalhar agora com o conceito de actions, porque as actions vão manipular os estados e emitir novos átomos. Então, a action, ela trabalha com átomos, vai transformar os valores para que possam ser emitidos novos estados para serem consumidos. Ok, então como que a gente vai trabalhar com esse conceito de actions, que no caso a gente vai precisar também utilizar um reducer. Seguinte, eu vou criar aqui um átomo, que vai ser o nosso final counter state. Aliás, aqui, deixa eu copiar o simple atom page para o reducer page, para a gente deixar separadinho, né? Os exemplos, reducer page, certo? E aqui no main, eu vou chamar o reducer page. Certo? Aqui no reducer page eu vou chamar esse tutorial reducer. Beleza, para a gente ver que estamos na tela certinho. Então eu vou criar um átomo, vai ser o nosso counter state. Vou renomear esse hello world state para counter state. Ok. Ele vai ser dado do tipo inteiro, vai começar com 0. Ok. E agora a gente vai
criar as actions que vão ser disparadas na nossa tela. Então a gente vai ter um botão que vai incrementar e vai ter um botão que vai decrementar o nosso counter state. Então isso é uma action, se eu tenho uma ação que vai fazer alguma coisa. Então a nossa primeira action eu vou chamar de final increment counter action. Eu vou definir como uma action. E vou duplicar aqui porque a gente vai ter o decrement counter action, que também vai ser uma action. Definir como action aqui. E vai retornar um estado. A action vai retornar um estado que vai ser o counter state aqui em cima, um átomo. Então a action retorna um átomo. Qual que é o átomo que vai ser retornado? O átomo que a gente já declarou aqui em cima, que é um counter state. Só que quando eu disparo a action, eu quero processar o meu estado. Eu vou fazer alguma transformação de dados, de valores, e vão emitir esse valor transformado para a minha tela. Então eu vou trabalhar agora com um conceito chamado reducer. O reducer é o transformador de valores, transformador de dados, e que vai emitir os novos estados. Então eu vou criar aqui uma classe counter reducer e vai estender um reducer que está dentro do nosso package ASP. Ok, aqui dentro eu vou falar para o nosso counter reducer que eu vou ficar ouvindo a chamada das minhas actions, ou seja, a minha tela lá vai chamar o increment counter action ou decrement counter action, e o meu reducer tem que estar preparado para ouvir essas chamadas. Então aqui dentro, como que eu escuto? No counter reducer, no construtor, eu vou ficar ouvindo esses eventos. Então aqui o snippet já completa, né? Aqui on, onde tem esse on, eu vou ouvir o meu increment counter action. E quando eu ouvir o meu increment counter action, eu vou chamar uma função. Aqui eu tenho só essa função que eu agora, em vez de deixar aqui dentro, eu vou jogar ela para fora. Eu vou chamar aqui de increment reducer. E vou chamar aqui embaixo, vou criar essa função increment reducer. Increment reducer. Dentro dela, o que é que eu vou fazer? Eu vou manipular o valor do meu state, do meu counter state. Então, counter state.value e vou incrementar ele aqui. Counter state mais, counter state value ponto mais. Certo? E agora eu vou ter uma outra função que vai decrementar o nosso contador. Então, em vez de ser increment, vai ser decrement. E aqui o operador, em vez de incrementar, vai decrementar. Só que se eu deixar dessa função solta aqui, o nosso reducer não vai ouvir o evento. Então eu vou duplicar aqui o on para ele ouvir o evento de decrement action. E o que ele vai fazer? Quando o usuário chamar o decrement counter action na tela, ele vai chamar aqui a função decrement. O decrement. Aliás, aqui eu chamei de increment reducer, não é reducer. O reducer é a classe, então aqui é só, eu vou chamar de increment, para não confundir a cabeça de vocês. O reducer é o counter reducer, e a função aqui é só a função aqui dentro que eu chamo para processar os dados e emitir novos estados. Certo? Então agora que eu tenho esses actions, increment counter action e decrement counter action, eu posso usar lá na tela.
como que a gente vai utilizar isso lá na tela. Eu vou aqui, remover esse text, vou deixar assim só o counter state, value, fazer um passo para string, ok. E aqui agora eu vou criar um elevated button, que no evento onPressed ele vai disparar a função lá, o incremente counter action. Áudio aqui vai ser um text escrito incremente. Vamos aqui, deixa eu alinhar esse aqui no centro. Ok. Inicializar aqui, clicar no incremente, ele não vai funcionar. Aí você está falando, era para funcionar, não é? Era para funcionar, mas não vai funcionar porque lá no início da minha aplicação eu tenho que preparar o meu aplicativo para ouvir o meu, para utilizar o meu counter reducer, que vai ouvir as actions. Então aqui, onde tem a classe counter reducer, eu vou subir aqui no início da minha aplicação, vou aqui no main, e acima do meu RxUtil eu vou criar a instância do meu counter reducer. Beleza, então se eu declarei aqui no meu main meu counter reducer, agora sim o meu RxRoot vai disponibilizar o counter reducer para ficar ouvindo nas outras páginas, né? E aí agora, quando eu clicar aqui no incremente, já está funcionando. Okay? Ou seja, como que funciona o resumo aqui da história do reducer? Eu estou na tela e no botão incremente eu vou disparar uma action. Quando eu disparo essa action ela está declarada como um átomo. Esse átomo é do tipo counter state, ou seja, quando eu chamar a função increment counter action, eu vou emitir o estado que é o counter state. Só que eu não vou emitir o estado de qualquer jeito, eu vou processar esse valor. Então, quem vai processar esse valor é o nosso reducer, ele vai reduzir, ele vai transformar, ele vai alterar o valor do nosso counter state. Para saber como ele vai processar o nosso counter state antes de emitir um valor novo, diferente do anterior, ele vai ficar ouvindo os eventos via esse função on aqui. Esse on ele vai ficar ouvindo. É para incrementar? Beleza. Quando dispararem a chamada da action increment counter action, eu vou processar aqui dentro do meu reducer chamando a função incremente. Eu vou ouvir agora também o evento de decrementar o valor. Quando alguém chamar action decrement, que eu estou ouvindo via o on, eu vou chamar a função decrement, que vem aqui e processa esse novo valor. Então, quando o novo valor é emitido, aqui o meu texto ele já está ouvindo esse valor via context select. Então, se eu vim aqui, elevated button, duplicar ele, e agora nesse OnePress de eu chamar decrement, e o child aqui eu vou renomear o texto para decrement, e eu clicar em decrement agora, que inicializa a aplicação, ele está diminuindo o contador, que inicializou com 0, certo? Então aqui aumenta o valor e aqui diminui o valor, porque a action está disparando um evento dentro do nosso reducer. Evento esse que vai emitir novos estados. Certo? Agora que a gente trabalhou com o primeiro, segundo, terceiro exemplo, nós vamos
para o quarto exemplo. Galera, agora nós vamos para o quarto exemplo. No terceiro exemplo, a gente trabalhou com o conceito de reduce, certo? Que é quando a gente começa a trabalhar com funções mais complexas antes de emitir estado. Só que nós não trabalhamos de forma assíncrona. Então agora, nesse exemplo, nós vamos aprender a trabalhar de forma assíncrona com a emissão de estados utilizando o ASP. Por que eu digo assíncrona? Porque agora a gente vai esperar o nosso estado o valor do nosso estado, a informação do nosso estado ser processada. E se eu digo esperar, a gente tem que também estar preparado para o estado de loading, ou seja, eu chamei uma função, chamei uma action, Reduce está processando e a minha aplicação tem que estar preparada para esperar o retorno da emissão do novo estado. Então, a gente vai pegar esse Reducer Page, copiar, e agora eu vou chamar ele aqui de Async Reducer Page. Reducer Page. E aqui a nossa página. Vou chamar aqui de Async Counter Reducer Page. Async Counter Reducer Page. E vamos chamar aqui o nosso main. Async Reducer Page. Eu vou chamar aqui em cima de Async Reducer. Beleza, Async Reducer. Então vamos lá, como que a gente vai trabalhar, como que nós vamos testar requisições assíncronas aqui para a gente entender. Eu já tenho esse átomo que é o nosso counter state, que vai emitir 0, 1, 2, 3 valores inteiros. Eu vou criar agora um outro estado que é o tipo do nosso counter state, se ele é inteiro ou se ele é par ou ímpar. Então eu vou chamar aqui de counter type state. E ele vai ser um string. Vai ser um string. Nós também vamos criar mais dois átomos. Um que é para gerenciar o loading do counter state, que vai emitir 0, 1, 2, 3, mas a gente vai colocar um atraso. Então eu vou chamar de final counter loading. E esse estado pode ser verdadeiro ou falso. Eu vou inicializar como falso. E eu vou criar um outro load que é o load que vai ser emitido, que vai ser utilizado na emissão da definição do estado se é par ou ímpar. Então vai ser o counter type load. As actions, nós já temos as duas actions que criamos no exemplo anterior, o incremente e o decremente. Um aqui vai aumentar o valor de 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, e o decremente que vai ser de 0 para menos 1, menos 2, menos 3 e por aí vai. E agora eu vou criar uma nova action, que é a action que vai buscar qual que é o tipo do valor inteiro que é emitido no counter state, se é par ou ímpar. Eu sei que o Dart tem lá aquela funçãozinha isOD, isEven, lá que a gente já poderia chamar direto, mas aqui é só por fins didáticos que eu estou criando esse exemplo, tá? Então eu vou chamar aqui o get, vou chamar de get counter type action. Vai ser uma action. Então, criei essa action nova. Aqui o nosso counter reduce, ele é um counter reduce, só que para separar do exemplo anterior, e como a gente está utilizando o mesmo aplicativo, o Dart não se perder, essa classe aqui, que vai ser assíncrona, eu vou chamar de async counter reduce. Então eu tenho um async counter reduce,
E aqui dentro do meu incremente, a função agora vai ser assíncrona. Então eu vou vir aqui em incremente, async, o decremento vai ser async. E aqui a gente vai simular um atraso. Pode ser um atraso que vem do servidor, né? Às vezes demora a requisição ali uns 2, 3 segundos. Eu vou criar aqui a wait future.delay. Vai ter um duration, e essa duration eu vou dizer que vai ser de 1 segundo. E aí ele vai emitir um novo valor. Só que a gente tem que trabalhar com o estado de loading da nossa aplicação, para a aplicação mostrar o Circle Indicator enquanto o servidor não retorna o novo valor do counter state. Então vou vir aqui, ó, counter load.value igual a true, ou seja, estamos aguardando o retorno do novo counter state. Depois que chegou o counter state novo, counter state value já foi incrementado. Agora eu venho aqui counter loading.value e digo que é falso, para que depois a gente possa mostrar na tela o valor. Então isso vai servir aqui para baixo também, vou só copiar o decremente, a gente vai ter que mostrar o load quando o usuário clicar na função. Vou simular o atraso aqui, enquanto o loading está aparecendo na tela. Counter state vai ser diminuído, incrementado, e depois o counter load vai sumir da tela, o Circle Indicator. Então para isso eu tenho que definir o counter load como falso, certo? E aí eu também falei que a gente ia criar uma nova action, que foi essa aqui, getCounterTypeAction, para dizer se o contador ele é par ou ímpar. Então eu vou criar um novo reducer. Então eu vou criar esse reducer aqui embaixo. Vai ser uma classe chamada de async counter type reducer. Vai estender o que? Um reducer de dentro do package do ASP. E o async counter type reducer vai ouvir o evento que é o getCounterType. GetCounterTypeAction, e vai disparar o counter, a função CounterType. Vou definir a função aqui, que é uma future, não retorna nada, mas vai emitir um novo estado, que é do tipo counter type state, né? Aqui a função é assíncrona. Vamos chamar o loading do counter type, value igual a true, simular o atraso, future delay, duration, um segundo, ok. E aí eu vou perguntar se if counter state .value is even, aí eu vou emitir o counter type state que é par. Se não, vou dizer que é o que? Ímpar, né? Ok. Peraí. Ok, então tá aqui. A gente criou esse outro reducer.
Então a gente agora tem que definir lá no RxRoot, acima do RxRoot, esses dois novos reducer que nós estamos utilizando. Aqui no main, eu vou chamar aqui o async counter reducer e vou declarar também aqui o counter type reducer para a aplicação ficar ouvindo. Ok. Feito isso, e agora como que a gente trabalha com ele aqui na nossa tela? Eu vou extrair esse zero aqui, que é o valor do nosso counter state, para um novo widget. E geralmente a gente trabalha com componentização de widgets, né? Então, eu vou extrair esse widget que vai se chamar counter text. Ok, counter text. E aqui dentro desse counter text, o que eu vou fazer? Aqui dentro do build, eu vou ficar ouvindo, eu vou ouvir o nosso counter loading e o nosso counter state, porque eles vão ser utilizados pelo ASP para gerenciar o estado da tela. E aqui eu vou perguntar if counter loading.value igual a true, eu vou retornar um circular progress indicator. Senão eu vou mostrar na tela o valor do nosso counter state. Olha só como já está funcionando. Quando eu clico no increment, ele vai mostrar o load e depois vai mostrar o valor. Por quê? Porque quando eu chamo aqui o evento do increment counter action, aqui eu tenho a action, increment counter action, que está sendo ouvida aonde? Dentro do nosso async counter reducer. E onde que é declarado isso que está sendo ouvido aqui no on? Então eu estou ouvindo a increment counter action, que retorna um counter state, dentro do nosso reducer, e que vai disparar a função increment. O que é que eu faço dentro do increment? Eu emito um novo valor para o nosso átomo, o nosso state, que é o counter loading, e digo que é true. Calculo o valor e digo que o counter loading agora é falso. Só que quem está ouvindo essas mudanças do counter loading, que antes era falso, né? Começou aqui como falso, counter load falso, chama o increment e depois ele mudou para true, e depois que o counter state chegou, o counter load mudou para falso de novo. Aqui a nossa tela aqui dentro do nosso widget, que é um counter text, está aqui ouvindo via context select, ele está ouvindo counter loading, está ouvindo counter state também, para receber o valor do counter state e apresentar aqui na tela. Por isso que está funcionando. Então, quando eu clico no increment, está lá funcionando normalmente. Quando eu clico no decrement funciona normalmente, porque vai funcionar da mesma forma do increment. Só que ainda não estamos apresentando o tipo do número, se é par ou ímpar, correto? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse counter text para aparecer aqui embaixo. Zero é outro texto. Só que em vez de ser counter text, a gente vai ter agora o counter type text. Type text. Counter type text. Aqui em cima eu vou ter que mudar também para counter type text.
O nosso counter type text vai mostrar um texto, e não é mais o counter state, ele vai mostrar o nosso counter type state. Então aqui onde tem o context select, eu também vou mudar aqui para o counter type state. E aqui onde é counter load, eu vou mudar para counter type load. E ele vai ouvir a mudança do load do counter type load, certo? E aí a gente vai para algumas considerações. Vamos lá, se eu clicar aqui no incremente, estão vendo que não está mostrando aqui se é par ou ímpar. Por quê? Porque aqui eu também tenho que dizer que nós precisamos dizer que o counter type load e o counter type state, eles dependem dos outros estados, que no caso é o counter state, né? Inicializar aqui e eu clicar no incremente, e também não mostrou. Por quê? Porque além do counter state, eu tenho também o deixa eu ver aqui, então counter type loading, counter type state e o counter state, certo? Então aqui eu estou gerenciando counter type loading, circular progress indicator, counter state value, certo? Aí o que acontece? O que acontece? A nossa action, get counter type action, e ela é ouvida aqui dentro desse reduce, ela não está ouvindo só o disparar da chamada, né? O disparar ou a chamada do get counter type action. Ela também depende do counter state. Por quê? Porque é baseado no valor do counter state, se é 1, se é 2, se é 3, se é 4 e assim vai, que eu vou emitir um novo estado dizendo se é par ou ímpar. Tanto é que eu utilizo aqui dentro do if o counterState.value. Então, aqui no on, eu não estou ouvindo só o getCounterTypeAction, estou ouvindo o counterState também, porque esse reducer depende do async counter reducer. Lembra que eu criei dois reducers, o async counter reducer que incrementa e decrementa o counter state, e criei outro reducer que é o async counter type reducer, que vai ouvir o counter state e vai emitir novos valores de par ou ímpar, baseado no valor do counter state. Então, se eu inicializar a aplicação agora e clicar no incremente, eu vou aguardar o novo estado do counter state de 0 para 1, e depois que esse estado foi emitido e chegou o novo valor que é 1, agora eu vou disparar o evento getCounterTypeAction, que depende do counter state, e vou aguardar o retorno do nosso servidor fictício, para dizer se o retorno do servidor fictício é par ou ímpar. Então vou clicar no incremente, olha o que vai acontecer. Olha o que aconteceu, faltou eu definir aqui o falso aqui embaixo, porque eu disparei o true e aqui embaixo eu não disparei o falso, depois que recebeu o novo valor de par ou ímpar, né? Faltou colocar o falso. O true aqui em cima e faltou botar o falso. Então vou inicializar e vamos testar para dar certo agora. Viu? Eu vou fazer o incremento, 1 vai mudar para 2. Depois disso, o counter reducer está observando esse novo valor do counter state que vai mudar de 1 para 2. Vai chamar o counter type. Eu simulei um atraso de 1 segundo aqui. É o tempo que o counter type loading é true.
o counter type state vai ser calculado, se é par ou ímpar, e depois o counter type load muda para falso, e aí sim o valor do counter type state vai ser apresentado na tela. Olha só, incremente. 2 é par. 3 é ímpar. 4 é par. E agora eu vou decrementar. Do 4 eu quero diminuir para 3. E depois vai chamar o getCounterTypeAction, valor 3. Olha só. 3 é ímpar. Viram? Então, assim fica mais tranquilo de entender como funciona o ASP com requisições assíncronas. Só que agora tem uma cereja do bolo aqui para esse exemplo. Vou inicializar. Observe que aqui o estado inicial do counterState é 0. E o estado inicial do typeState é espaço, ou seja, tem nada dentro. Então por isso está mostrando 0 e aqui é vazio, string vazia. Se eu colocar aqui vazio e inicializar a aplicação, ele vai mostrar aqui embaixo vazio. Não é? Só que e se eu quiser, quando declarar, quando eu inicializar a aplicação, o counterTypeState já ser executado pegando o primeiro valor do counterState, que é 0, e já mostrar aqui embaixo o par. Como que a gente faz? Observe aqui, ó. Aqui eu estou mostrando 0 e eu já queria, se eu quiser já mostrar o par aqui, porque 0 é par. Ou se fosse um valor inicial do counterState, eu já mostrar o ímpar aqui. Como que a gente faz? Então, a gente precisa fazer o seguinte. Eu vou transformar o meu counterType text, que é um stateless widget, e vou transformar em um stateful widget. Para quê? Para que no initState eu já possa disparar essa chamada da ação e ver o primeiro tipo do nosso counterState. Então eu vou vir aqui, ó, counterTypeText, vou dar um Ctrl ponto, convert to stateful widget. Ctrl ponto, o atalho, converter para stateful widget. E aqui, acima do nosso widget build, eu vou sobrescrever o initState. E aqui no initState, aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu já vou disparar o getCounterTypeAction. Certo? Ou seja, na hora que eu estiver criando o primeiro estado do counterTypeText, no estado inicial eu já, calcula lá para mim qual que é o tipo do counterState, que no momento aqui é 0. Olha o que vai acontecer. Vou inicializar. Viram só? Mal eu chamei a primeira construção de tela, aqui em cima o counterText é 0, mas o counterTypeText estava aparecendo vazio, mas eu já queria identificar qual que é o tipo do 0. O 0 é par. Se eu viesse aqui em cima e inicializar com 11 e inicializar a aplicação, ele vai ter que já verificar qual que é o tipo desse state, que é 11 aqui, e dizer que é ímpar. Inicializei a aplicação e aqui ele já mostrou que é ímpar. Entenderam? Então a gente tem que se atentar com esses detalhes. E aí é lógico que isso vai depender da sua regra de negócio, do que você quer mostrar na sua tela. Então nós finalizamos esse exemplo e depois nós temos mais o último exemplo. Galera, agora a gente vai para o nosso último exemplo. É um exemplo que eu chamei aqui de repository, ou então um exemplo de injeção de dependência. Por quê? Porque você utilizando esse padrão aqui, esse exemplo, você não precisa ficar dependendo de outros packages de injeção de dependência, como o Gerrit, por exemplo, onde você quer recuperar um repository que você vai utilizar para fazer uma chamada
em uma API, né? Chamar um serviço por aí. Então, é um exemplo também interessante que eu encontrei aqui brincando com o ASP. Então, vamos lá, como é que funciona este exemplo? Eu vou pegar aqui o Simple Atom Page, vou copiar, colar e vou chamar ele aqui de repository Atom Page. Repository Atom Page. Nomear aqui, repository Atom Page. Vamos colocar nossa aplicação para inicializar já com essa página, repository Atom Page. Ok. Esse tutorial, repository e dependency injection. Certo. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer este exemplo? Deixa eu apagar aqui em cima para a gente fazer do zero. Eu vou declarar aqui em cima uma variável chamada random que vai chamar a biblioteca interna do Dart, que é um random, vai gerar números aleatórios. Agora eu vou criar a nossa classe repository e que dentro dela eu vou ter uma chamada a um servidor fictício. Então vai ser uma feature que vai me retornar um inteiro aleatório. Por isso que eu declarei o random aqui em cima. Então vou fazer aqui, ó, fetch, a função fetch random number, que vai ser assíncrona. Aí, rapaz, assíncrona. Eu vou colocar o nosso atrasinho aqui do servidor, que vai ser um duration de 1 segundinho. E eu vou retornar um random next int. De 1 a 100. Ok, então aqui é o nosso repositório. Então esse repositório aqui poderia ser uma chamada para ir lá no seu servidor e buscar um to-do list, o dado de um cliente, inserir um registro no banco de dados e por aí vai. Com várias funções, né? Que eu coloquei fetch random number, mas pode ser os quatro operações do CRUD, né? Create, read, update, delete. E agora que eu criei o repository, eu vou criar o nosso átomo. Que eu vou chamar aqui de number state. Final number state, que vai ser um átomo do tipo inteiro com inicializar aqui com 0. Eita, botei com 1, 0. E agora eu vou criar um novo átomo que vai ser o estado do nosso repositório, para a gente utilizar ele onde a gente quiser. Eu vou chamar de repository atom. E vai ser um átomo do tipo que? Classe repository. Então vou chamar aqui de repository. E o que ele vai me retornar no valor inicial? Aqui eu já vou chamar uma instância do nosso repository. Certo? Vou criar aqui uma outra instância do load que a gente vai utilizar, final load, é um outro estado do tipo booleano. Os outros exemplos passados eu até esqueci de colocar o bool, e vai ser falso, certo? E aí a gente vai ter uma action disparada na nossa tela, um evento que vai ser final fetch random number action, é do tipo atom action, certo? E agora a gente precisa criar o nosso quê? O nosso reducer, que vai ficar ouvindo essa action e vai processar o novo estado. Então vou chamar de class random number,
vai estender o nosso reducer. Vou chamar de Random Number Reducer para ficar mais didático. Então, vai estender um reducer. Aqui a gente vai ter o Random Number Reducer. E vai ouvir uma action. Que action é essa? Vai ser a fetch Random Number Action. E vai disparar uma função fetch Random Number. O que vai ser essa função? Vou declarar ela aqui embaixo. Vai ser fetch Random Number assíncrona. Aqui dentro eu vou ter vou inicializar, toda vez que eu for chamar o servidor fictício, eu vou ter que mudar o loading.value para true. E eu preciso acessar o repository, não é isso? Então, como que eu declaro o repository aqui dentro? Aqui embaixo do eu já vou declarar aqui o late repository. Late por quê? Porque esse repository vai ser instanciado quando for utilizado a primeira vez. Repository. Certo? E aqui depois que eu emito o loading value, a tela vai estar girando o círculo progress indicator. Eu vou aqui repository. O repository é o nosso repository atom.value, ou seja, a instância da classe repository. Variável repository recupera a instância da classe repository já declarada aqui no nosso repository atom, do tipo repository. E agora, o que eu vou dizer? Que o nosso number state, o valor dele, né, number state.value, é igual, eu vou esperar, vou fazer um await repository.fetch random number. Certo? Ou seja, aqui dentro do meu reducer, eu vou utilizar o number state, vou atualizar com um number state novo, que vai aguardar o retorno do meu fetch random number, que é a classe que está dentro da classe repository que eu declarei como um estado também, um estado global também. Ele é um átomo que eu posso chamar de onde eu quiser, dentro de qualquer repository. Depois que eu receber o novo number state, eu vou falar porque o meu loading agora é falso, senão vai ficar o loading indicator para sempre, certo? Agora, como que eu vou utilizar isso aqui dentro da tela? Aqui vai ser o seguinte, aqui o meu text está um counterState.value, vai ser o number state, né? Vai botar aqui um ponto to string, né? Se eu inicializar aqui, vai ficar lá o 0 e eu tenho que gerenciar o estado aqui. E antes disso tem que colocar o nosso famoso float action button. Float action button, float action button. Nosso child vai ser um ícone, que aí vou chamar de add também. No evento onPressed, o que eu vou fazer? Fetch random number action. Eu vou chamar essa action. Como que a gente vai ficar ouvindo isso aqui? Aqui o nosso text, eu vou envolver ele com um widget chamado RxBuilder. RxBuilder vai precisar de um parâmetro chamado builder. Esse builder aqui, RxBuilder, ele vai ficar ouvindo as mudanças de estado.
as mudanças de estado do nosso load e do nosso counter state. Então aqui, repertório aqui, o que é que eu vou fazer? Dentro do nosso build eu vou perguntar aqui if load.value igual a true. Quem vai fazer? Vai mostrar o círculo indicator. Não, vai me retornar o texto. Então, deixa eu só resolver esse tanto de erro de aspa aqui e já volto. Pronto, voltei. Esses parênteses, essas vírgulas me deixam meio perdido. Então, o que é que eu fiz aqui na nossa tela? Eu criei um Rx Builder que vai ficar ouvindo o valor do loading.value e que também escuta mudanças no number state.value. Então, vou inicializar a aplicação aqui, clicar no mais. Opa, deixa eu ver aqui. Não está funcionando, por quê? Deixa eu ver aqui no main. Aqui eu tenho que declarar o reducer novo. Não declarar o reducer acima do Rx root, aí não funciona, né, galera? Eu declarei aqui o random number reducer. Vou comentar esses outros aqui para ele não ficar confuso. Realizar. E aí pronto, está funcionando. Eu clico no mais, ele vai emitir estados que são números inteiros aleatórios. 5, 95, 72, 2 e por aí vai. Resumindo, o que é que eu fiz? Eu criei uma classe repository que pode acessar um servidor, vai utilizar a biblioteca random do Dart. E aqui toda vez que eu chamo a função fetch random number de dentro do repository, ele vai gerar esse novo número inteiro. Então, repository padrão aí para utilizar um exemplo. E aí eu declarei 3 átomos, o átomo que é o number state, que emite esses valores aqui, 69, 70, o que seja. Criei um outro átomo, que é um átomo que retorna a classe repository, ou seja, eu não sou obrigado a criar átomo que só vai retornar string ou inteiro, ou double, o que seja. Eu posso retornar um objeto também, uma instância de uma classe. Então eu instanciei aqui um repository. E aqui eu criei um outro átomo que é o load, para emitir o loading da tela, quando eu clico aqui no mais, né? Olha só, estou mostrando o círculo indicator. E eu criei uma action. Essa é a action que é disparada quando eu clico no float action button aqui embaixo. Então essa action, fetch random number action, ela é ouvida dentro do nosso reducer, que vai ter a nossa regra de negócio. Então, dentro do on, dentro da função on, ele está ouvindo o fetch random number action ser disparado. Quando é disparado, ele vai executar a função fetch random number, que vai receber o estado do nosso repository. E aqui dentro do fetch random number, eu declarei a função, eu declarei a variável repository, que é uma classe repository, e recebe o valor do estado do nosso repository átomo, certo? Que é um átomo do tipo repository. E aí eu vou dizer que o novo estado do number state, novo valor, é o retorno da chamada do nosso repository.
e depois disso o loading value volta a ser falso. Some da tela e o novo valor é apresentado. E quem controla isso na tela é o nosso RX Builder, que você pode utilizar nos eventos anteriores. Ele, dentro do RX Builder, ele vai ficar ouvindo reatividades, ou seja, valores que são atualizados, como o loading value, que muda de true para falso, ou number state, que ele é gerado aleatoriamente quando eu clico aqui no mais. Olha só, cliquei no Float Action Button, mudou para 37, mostrou o loading, mudou para 14, mudou para 19 e assim vai. Então esse foi o último exemplo. Acho que a partir daqui você já consegue criar aplicações com o ASP, Atomic State Pattern. E agora vou sair aqui da tela do VS Code e já volto para a gente concluir o vídeo e vou dar as minhas impressões sobre o package. Então, galera, concluindo aqui minhas impressões sobre esse package, eu gostei bastante desse package. Eu acho que os pontos positivos é que ele, por utilizar essa forma de global, de manter estado de forma global, entre aspas, ele é muito bom porque quase não tem nada de boilerplate. Quando você trabalhar com o Block ou o Riverpod ou outros packages, né? Eu não conheço o Mobex, mas também tem algum certo nível de boilerplate e também tem até geração de código por trás, né? E você tem lá o Redux, que nem é muito utilizado, tem muito boilerplate. Eu não reclamo de boilerplate, eu sou acostumado, mas para manter fica um pouco trabalhoso. Agora você vê que esse ASP ele tem muita qualidade, a reatividade dele é muito boa, não tem quase nada de boilerplate. Você usa context, select e pronto, você usa o estado em qualquer lugar da sua aplicação. E eu torço bastante por esse package. Eu acho que ele poderia ser algo superior ao Riverpod no futuro. Mas para isso depende da adesão dele na comunidade. Então, se esse até agora que eu falei foi o ponto positivo, o meu ponto negativo, na verdade, é mais uma ressalva. Acho que o Jacob não acompanha o meu canal, né? Mas eu acredito que esse pacote ele deveria ser mais incentivado, mais propagado na comunidade. Veja só, o Jacob ele faz parte da Flutterando. A Flutterando é o maior propagador do Flutter aqui no Brasil. Mas esse package ele já está na ativa aí há alguns meses e é praticamente o Jacob sozinho promovendo o package. Então, como que esse package vira referência se só o Jacob que incentiva o uso do package? Se você olhar lá fora, os GDEs, os Google Developer Expert, aí, eles estão sempre falando bem do Riverpod, estão sempre dando palestras usando o Riverpod. Eu estou comparando com o Riverpod porque a forma de reatividade do ASP é parecida, né? Com esse estado global, entre aspas, né? E só que o ASP é até menos verboso, é mais fácil de trabalhar do que o Riverpod. Só que, como eu falei, é só o Jacob que gravou o vídeo aqui que eu vejo, pelo menos, pessoas de maior relevância, de maior experiência na comunidade é ele. E aqui eu vou até citar nomes e não me levem a mal. Eu não sei como que funciona a comunicação dentro da Flutterando. Só tenho que agradecer a comunidade pela divulgação de conteúdos de alto nível do Flutter. Mas, por exemplo, para mim, eu acho que essa galera que trabalha mais perto da Flutterando, que tem mais parcerias com eles já tem amizade, já são mais amigos, colegas aí, eu já não sei. Mas vamos supor, o Gabu Dev, o Gabu ele poderia divulgar o ASP no canal dele.
David William poderia divulgar o ASP no canal dele. Beowulf poderia disponibilizar conteúdos sobre o ASP no canal dele. Tem mais pessoas lá que eu participo do grupo do Telegram que tem canal no YouTube, que são parte aí da Fluterando, e eu não estou vendo essas pessoas divulgarem o ASP, entenderam? Então, como que o Paco Package vai crescer se a gente não vê adesão da comunidade? O meu canal aqui tem 400 inscritos e eu sou preguiçoso para gravar vídeo. Eu não sou a pessoa mais indicada para promover package, até porque meu conhecimento no Flutter fica ali no intermediário, né? Eu acho que os experts são essa galera que eu já mencionei. Então, eu desejo tudo de bom para esse package, é um package que eu gostei bastante e vamos ver o que é que acontece, né? Espero tudo de bom aí para Fluterando, para a galera que vem criando esses conteúdos de qualidade para a comunidade. E é isso. Vou encerrar o tutorial por aqui. Vou fazer a edição porque eu separei os vídeos, por exemplo, e subo aí no meu canal. Vou deixar os capítulos embaixo. Quem quiser assiste por parte. Às vezes pula até a parte da teoria. E quem gostou, deixa o like, se inscreve. Para o quê? Para alimentar o meu ego? Não, é porque o YouTube vai recomendar esse conteúdo para mais pessoas que querem aprender sobre Flutter. Ok? É isso, um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau.